Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje eu irei falar sobre este livro a qual eu comprei na Amazon Prime. Paguei super barato, foi, se não me falha a memória, R$19,90. O nome do livro é Política é para Todos, da Gabriela Prioli. Ela é uma brasileira e aqui fala assim, ó. Em seu primeiro livro, Gabriela Priori responde a essas e outras questões imprescindíveis para a compreensão do funcionamento da política, mas que muitas pessoas têm receio ou vergonha de perguntar. Com uma linguagem acessível, a autora mostra como cada um de nós pode se engajar na construção da sociedade que queremos, debatendo os assuntos relevantes, com opiniões próprias, argumentos racionais e sem achismo. Então, é um livro interessante de ser lido. Eu não comecei a ler. Quem comprou foi minha noiva, na realidade. Ela comprou para poder estudar para o Enem e ela achou muito acessível o preço. E o que a Gabriela Prioli trata? No sumário, ela vai falar sobre Estado e política, porque é importante conhecer, o que é uma república federativa, autoritarismo e democracia, quais as diferenças, executivo, legislativo e judiciário, o que faz cada um deles, para que servem os partidos, como os votos se transformam em mandatos, como são financiadas as eleições e por que isso importa, qual o papel dos eleitores no processo democrático, como participar da política além das eleições. E aqui no final tem, para saber mais, referências bibliográficas sobre a autora. Então, esse livro vai tratar sobre as questões mais essenciais dentro da política, lógico, de uma maneira bem resumida. Até então, um livro é fino para poder tratar sobre todas essas questões de forma exaustiva. Porém, é um livro que tem 272 páginas. 272 páginas é um livro meio que pequeno, não é muito grande, porém, dentro dele, eu não sei se a câmera vai conseguir gravar de forma bem nítida, porque eu estou gravando pela câmera do meu notebook, mas dá para pegar um pouco a ideia. Vai ser mais ou menos isso aqui. Então, é um livro que eu achei interessante também. Eu irei pegar para poder ler. Vamos pegar aqui pelo menos uma palhinha do que ela fala, de um tema aleatório, só para vocês terem ideia. Autoritarismo e democracia, quais as diferenças? Ela começa falando assim, ó. A crise da democracia é um dos assuntos do momento, ninguém duvida. A crise econômica mundial de 2008 despertou uma onda de protestos em praças do Cairo, Madrid ou Nova York, nas ruas do Brasil, da Grécia ou do Chile. Milhões de cidadãos protestaram por mais democracia e participação cidadã. A esse período de euforia democrática, seguiu-se uma série de processos conturbados, processos polêmicos de impeachment, eleições de líderes com retórica populista, autoritária, como Donald Trump nos Estados Unidos, Jair Bolsonaro no Brasil e Viktor Orbán na Hungria. A emergência de movimentos de extrema-direita em vários contextos e a relevância cada vez maior das fake news nas dinâmicas políticas. A tudo isso se soma alta polarização política, falta de diálogo, incentivo ao uso da violência contra os adversários políticos, radicalização. Enfim, a lista é longa e preocupante. Então, aqui ela começa a tratar sobre essa questão já de protestos relacionados até mesmo sobre impeachment, que já aconteceu várias vezes aqui no Brasil. E aqui, ó, no tópico, ela fala sobre democracia, o que é e como surgiu. E ela vai tratando os temas. Eu achei muito interessante esse livro por conta disso aí. Eu amo livros que traz a temática, depois coloca vários temas, tópicos, porque os tópicos são, na minha concepção, de suma importância para você poder fazer uma
divisória de estudos quando você já finalizar o livro. Finalizou o livro, eu vou querer estudar sobre tal assunto, vai direto no tópico. O tópico é a questão essencial. Então, tem lá o sumário e lá os tópicos. O tema principal, logicamente, e embaixo dos temas, os tópicos. Aqui tem, por exemplo, governos não democráticos são sempre iguais. Então, é um livrinho bacana, eu paguei R$19,90 na Amazon. Se você puder comprar, eu aparentemente indico ele. Não achei muito ruim, não, na verdade. Na verdade, não achei nada. Achei ele bom, na realidade, vou ser sincero. Achei ele bom, não achei ele ruim, não. Dá para adquirir tranquilamente na Amazon. Eu vou dar uma lida nele. Eu vou ver qual que é a ideia da Gabriele Prioli. Eu não conheço ela. Eu não sei qual que é a visão dela relacionada à política, no sentido de que qual vertente da política ela segue, se é a esquerda, se é o centro, se é a direita, não sei mesmo. Eu vou dar uma pesquisada quem é essa mulher aqui, qual que é a vertente política dela, e pelo jeito ela trata dos assuntos bem na neutralidade, pelo jeito. Mas vamos ver, né? Então, esse é um livro interessante de ser lido. Outro livro aí que eu posso estar falando é esse livrinho aqui, ó, saindo um pouco da política. Ó. Esse aqui eu ganhei na Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana do Brasil. A Igreja Presbiteriana a qual congrego vai começar os estudos do livro da Epístola de Tiago em fevereiro agora. E eles deram esse livro para os alunos, que é Tiago, Orientações para uma Vida Cristã Feliz, é do John MacArthur, é da série Estudos Bíblicos John MacArthur. É um livreto, não é uma coisa extraordinariamente grosso, mas eu estou estudando ele nos domingos e eu achei interessante, por quê? Porque primeiro ele vai tratar sobre o contexto, tratando o contexto, ele vai para toda a questão introdutória, tal, depois ele faz algumas perguntas no final de cada explicação. Olha que interessante. Aproximando-se do texto, Tiago inicia seu livro enfatizando a realidade dos tempos difíceis. Como você geralmente reage aos sofrimentos e reveses em sua vida? Por quê? É uma pergunta que você vai responder de acordo com as páginas anteriores. Então, você vai estudar as páginas anteriores, vai chegar a conclusões e, de fato, você vai ter uma reflexão relacionada àquilo que você leu. E o interessante de tudo isso é que ele também passa a interpretação. É muito interessante. Por exemplo, vou pegar aqui uma interpretação dele. Ó, observando as palavras-chave e as definições referentes à passagem. Leia Tiago 2, capítulo 14 e 20. Aí ele pega aqui, se alguém disser, versículo 14, aí ele passa a interpretação. Esta importante frase é a base de interpretação de toda a passagem. Tiago não diz que essa pessoa realmente tem fé, mas que ela afirma que a tem. Aí depois vem fé, aí fala: isto é melhor compreendido no sentido global, falando de cada grau de aceitação das verdades do evangelho. Aí aqui fala: não tiveram. Novamente, a forma verbal descreve alguém que não demonstra continuamente qualquer evidência da fé que rotineiramente afirma ter. Aí ele vai passando a interpretação, aí no final disso aqui tem as perguntas, que você pode responder através da própria escrita, que são as perguntas, você responde aqui através da escrita ou através de uma reflexão. Eu não vou responder essas perguntas na escrita, porque eu não sou o único a usar este livro. Eu partilho com a minha noiva, então a gente acaba refletindo juntos e chegando a conclusões juntos
sem escrever, mas se você acha melhor escrever aqui, pode escrever tranquilamente. É um livro publicado pela editora Cultura Cristã, uma editora muito boa, publica obras extraordinárias. Eu indico esse livro. Ele não é muito caro. Se eu não me engano, se você não encontrar ele na Amazon, você pode encontrar ele na Shopee. Por que eu indiquei essas duas plataformas? Porque a Amazon, se você assinar a Prime, você tem direito ao frete grátis e entrega mega rápido. Então, pensa. E na Shopee, por conta do frete grátis, por mais que o envio seja demorado, porque infelizmente a Shopee ainda trabalha com os correios, na realidade eu acho que a plataforma da Shopee está mudando essa ideia. Creio que ela esteja trabalhando já com algumas transportadoras. Por quê? Porque eu comprei esses dias, foi o quê? Foi o repetidor de sinal. Foi o repetidor de sinal. Não veio através dos correios, veio através de uma transportadora. Não sei se a loja em si, a qual eu comprei, já conseguiu ter acesso a uma transportadora, mas na época que eu fazia anúncios para essas plataformas, a Shopee trabalhava especificamente com os correios, por isso que a entrega é absurdamente demorada. Mas dá para você comprar lá por conta do frete grátis. E são livros que são essenciais, querendo ou não. Ah, Gustavo, mas o que tem a ver política com comentário bíblico? Bom, política é importante porque vivemos em um contexto, através da história e da nossa época. Querendo ou não, isso envolve uma questão bíblica, como que o comentário de Tiago e seus ensinamentos conseguem transformar, mudar a nossa cosmovisão, a nossa ideologia, filosofia em relação às questões seculares dentro do nosso cotidiano, e eu vejo que essas duas obras são obras essenciais para o nosso crescimento, não só, como diz Aristóteles, a sabedoria filosófica, mas também para a sabedoria prática, a qual são virtudes intelectuais. Ok, gente? Fica com Deus. Tenha uma ótima semana. Que Deus vos abençoe e até a próxima.